Aí, pessoal, estamos no ar. Deixa eu acertar aqui. Mais uma aqui. Deixa eu abrir minha página aqui no Facebook, para mim colocar o título. Já estamos aqui com o Padre Sidney. Deixa eu acertar. Vamos ver aqui. Opa. Tá, Padre Sidney. Só um momentinho, pessoal, que já estamos acertando aqui os lances. Deixa eu ver aqui o meu... Quero colocar aqui também o título. Vamos ver se vai ser possível, que às vezes ele não permite. Tá legal. Vamos assim, então, eu vou compartilhar. Já compartilhou aí, Padre? Eu já compartilhei. Legal, então. Então tá ok. Ótimo. Então, vamos lá para a nossa aula. Leandro Moreira já pintou aqui. Deixa eu ver, só um momentinho para a gente não dar problema na live, às vezes, aqui. Atenção, é isso aí. Política, legal. Aí. E aí, pessoal? Estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Sumavila, editor deste programa, que é realizado na cidade de Pinhais, no estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje é segunda-feira, dia 15 de junho de 2020. São 19h30. E este programa é transmitido simultaneamente pela Rádio FM Nova Pinhais, prefixo 87.9 também. E hoje, evidentemente, nós vamos falar aqui sobre religiosidade e cultura, né? Na pauta aí, a devoção religiosa e a cultura do povo de Orém do Pará. Deixa eu acertar mais alguma coisa aqui, que eu já estou aqui colocando, esse aqui, tá? E nós vamos falar, então, sobre devoção religiosa e a cultura do povo de Orém do Pará e região. O espaço, como eu sempre digo, é aberto e democrático. Participe você com perguntas, observações, críticas ou sugestões. E para falar sobre estes assuntos, na conexão de hoje está o Padre Sidney de Oliveira, direto de Orém do Pará, no Pará, onde exerce a função de pároco naquela cidade. É uma cidade antiga, de tradições e festas culturais e religiosas, como, por exemplo, a de São Benedito, informações do próprio padre. Boa noite, Padre Sidney, seja bem-vindo ao programa. Agradeço muito ter aceitado sua participação no programa aqui. E tudo bem com você, sua paróquia e seus paroquianos? Boa noite, Chicão. Para mim é um prazer muito grande poder estar nessa noite aqui contigo. Já faz muito tempo que a gente está planejando esse encontro, né? Essa live, e não deu certo algumas vezes, mas hoje, graças a Deus, a gente consegue, então, conversar com o povo da minha cidade, da minha paróquia, outras pessoas também que certamente irão conectar a essa live, e claro, a sua cidade aí, esse programa que toda semana está no ar fazendo esse trabalho bonito de divulgar as coisas do nosso país. Tá tudo bem, graças a Deus, aqui em Orém, tudo tranquilo, obviamente com as situações todas que o Brasil vive, o mundo vive, nós também não estamos ausentes disso, né? E a gente, claro, está vivendo dessa forma, tentando entender um pouco tantas coisas, tantas informações que chegam todos os dias, coisas que nos agradam, coisas que não nos agradam, mas o mais importante, eu como sacerdote, estar vivendo essa minha missão como padre, como pároco nessa cidade, de devoções tão grandes e, ao mesmo tempo, de uma fé também do povo que ultrapassa barreiras e limites.
O que representa a Nossa Senhora de Fátima, que está ao seu lado aí, para a sua cidade? Para a minha cidade, representa uma comunidade que eu tenho, que se chamava Comunidade do Furo, e hoje se chama Vila Fátima, porque os portugueses doaram uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, uma réplica da original de Fátima. A cidade de Orem tem uma ligação muito forte com a cidade de Orem de Portugal. A cidade de Orem, né, é justamente aquela região ali de Portugal, não sei se você conhece, de onde fica também, aonde fica a cidade de Fátima, né, faz parte de Orem, do distrito de Orem, lá em Portugal. E essa ligação de Orem de Portugal com Orem aqui do Pará é uma ligação que tem se tornado cada vez mais forte esses últimos anos. Tanto que a devoção de Nossa Senhora de Fátima também tem sido uma devoção muito forte. A padroeira de Orem, na verdade, é Nossa Senhora da Conceição. Mas, Nossa Senhora da Conceição. Já também por conta dos portugueses. Foi os portugueses que trouxeram essa devoção de Nossa Senhora da Conceição, porque a padroeira de Portugal é Nossa Senhora da Conceição. Eu não sabia disso, inclusive um amigo meu português chamado José, que mora aqui em Orem, ele foi quem me disse, olha, o senhor conhece, sabe por que a padroeira de Orem é Nossa Senhora da Conceição? Porque lá em Portugal, a padroeira de Portugal é Nossa Senhora da Conceição. E Nossa Senhora de Fátima está aqui do meu lado porque é uma devoção minha, desde criança, e eu tenho essa imagem no meu quarto, tenho outra imagem, eu tenho várias imagens, e serve também para que eu possa lembrar dessa devoção que eu tenho, de que o mundo inteiro tem, né, tão querida por Nossa Senhora de Fátima. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui que nós temos algumas participações aqui. Deixa eu ver aqui. Joaquim Francisco, boa noite, meu amigo Chicão Sumavila, convidado. Tenham um excelente programa. Obrigado, Joaquim. Grande abraço. Aqui, Dércio Maicote, boa noite, amigo. Boa noite, Dércio. Obrigado por você estar conosco aí também. Vamos ver aqui. Cleonice Soares Santos, dando boa noite para nós aí também. Obrigado. Tarciso Costa aqui, fazendo um positivo para nós aqui. Meu paroquiano. São meus paroquianos que estão entrando aí. Ótimo, um abraço a todos, é um prazer tê-los aqui. Veja aqui, Rosa Lopes, né? Minha paroquiana. Da Vila Fátima, muito legal, muito bacana. Se inscrevam em nosso canal aí também, que a gente vai ficar muito contente por vocês também. E estamos aqui, né? Aqui em Pinhais, nós estamos na cidade de Pinhais, no estado do Paraná. É o menor município do estado, com 61 quilômetros. Uma boa arrecadação, está entre as 9 ou 10 do estado do Paraná, né? É uma cidade promissora. Tem bastante gente entrando aqui. Deixa eu ver antes da gente começar, para mim não deixar ninguém aqui, ó. Também, Fabrícia Sidney, aí, mais gente daqui do Pará. Lucélia Ribeiro também entrando aí, muito obrigado. Ela está aqui dando uma boa noite, muito obrigado. Nath Correia, boa noite. Paulo Augusto Matos, dando boa noite também. Paulo Augusto é um músico aqui da nossa cidade de Orem, que tem uma história muito bonita, musicalmente falando, né? Baterista, ele toca também na igreja de vez em quando. Paulo Augusto. Um grande abraço, Paulo Augusto. Legal, um abraço a todos vocês, é um prazer tê-los aqui. Nalva Reis também, de Orem, né? Luziane Fernandes, boa noite. E nós seguimos aqui, então, vamos iniciar as perguntas ao Padre Sidney, né? Mas antes, Padre, eu sempre faço um apelo aqui para o isolamento social, né? Tem pessoas, às vezes, que não valorizam muito o isolamento social. Eu digo aquelas pessoas que não trabalham em serviços essenciais, né? Então, o uso da máscara, como usar a máscara para evitar contaminação, enfim. Eu não sou, a minha área na ciência política, não sou da área da saúde, da medicina, enfim, mas
eu procuro seguir as orientações, enfim, da Organização Mundial da Saúde, né? Para a gente sair de casa, gente que não trabalha em serviços essenciais, sair de casa somente é o necessário, né? Fazer o uso direito da máscara, não usar a máscara aqui para baixo do nariz, ou no pescoço, ou no queixo, né? Esse é um erro muito grande que as pessoas cometem, né? E o isolamento social, segundo a Organização Mundial da Saúde, os epidemiologistas, os infectologistas, virologistas, todos os profissionais da saúde dizem que a única vacina que nós temos no momento para conter o avanço do coronavírus é o isolamento social. Então, é isso aí. Padre Sidney, antes de falar aqui também o município de Orem pertence ao estado do Pará. Para quem não conhece, eu não conhecia o município, passo a conhecer agora através das suas informações e daquilo que eu pesquisei. Possui uma área aproximada de 600 quilômetros quadrados. Sua população estimada no ano de 2016 era de 17.236 habitantes. E o gentílico de quem nasce na cidade de Orem é ouremense. É isso Exato. mesmo, né, Padre Sidney? Exato. É isso Corretíssimo. mesmo. Correto, tá certo. Legal. E, Padre Sidney, nós acabei de falar agora do isolamento social, e nós vamos falar aqui de várias situações, da sua vocação para o seminário, né? Como que surgiu tudo isso, essa vontade, né? E da sua vinda de Garrafão do Norte para Ourum, né? E também vamos falar também sobre as tradições, vamos falar também sobre os seus CDs, enfim, né? Nós estamos vivendo tempos muito difíceis com a pandemia, e essa pandemia afeta todos nós, mesmo aquelas pessoas que não acreditam ser este, né, um sério problema sanitário. Como que está a situação aí em Orem e como o povo está encarando essa situação? Bom, aqui nós começamos a quarentena, acredito, mais ou menos dia 21 de março, quando, de fato, aqui no estado do Pará, o governo pediu que nós começássemos a fazer o nosso isolamento social, e as escolas pararam de funcionar, né? E também nós fechamos a igreja por conta da aglomeração. Já são quase 3 meses que nós estamos assim nessa situação. A igreja fechada, não se abre, até porque a minha paróquia, a minha igreja aqui em Orem, nos domingos, a missa chega a dar 300 pessoas em cada missa. 300 a mais pessoas. Você imagina isso dentro de uma igreja, né, com essa situação que nós estamos vivendo. E ainda nós estamos aqui no estado do Pará sofrendo muito com isso. Diferente de algumas regiões do sul do Brasil, talvez a sua região, não sei aí, Paraná, como é que está, mas aqui o estado do Pará sofreu muito, Pará, o Amazonas, e a gente, aqui nos interiores do estado, Belém já está um pouco já relaxando a quarentena, já estão mais abrindo os comércios, tudo com restrições, mas aqui nos interiores foi impressionante como se alastrou esse vírus. É uma coisa assim, chega a ser até preocupante para algumas pessoas, para outras não. Tem muita gente que não está vivendo a quarentena desde quando começou. Essa é a verdade. Esse vírus se espalhou de maneira muito rápida por conta justamente disso, porque muitas pessoas levaram isso na brincadeira, como se fosse algo, como disseram por aí, uma gripezinha. E não é uma gripe, e não é uma gripezinha. Nós sabemos que é um vírus que tem matado muita gente. Embora, obviamente, haja confusão, talvez, de um ou outro que morra de outra coisa, mas nós sabemos que nem tudo é mentira, não é fake news tudo. Tem gente morrendo. Eu tenho pessoas conhecidas que morreram esses dias, pessoas idosas. Eu digo isso muito na minha pregação, pessoas com 60 anos, 65, 70 anos, mas são pessoas, são gente. Claro. São seres humanos que podem viver aí 5, 10 anos, mas que estão morrendo justamente por uma complicação de um vírus
que ainda, para nós, é algo que não se entende muito como se alastrou pela humanidade toda, mas o certo é que continua a fazer muitas vítimas, e na nossa região aqui, respondendo a sua pergunta, resumindo, não estamos vivendo de maneira correta a quarentena. Eu digo nós, eu não me incluo nisso, mas digo nós de modo geral, mas eu estou fazendo a minha parte como sacerdote, inclusive muita gente talvez me veja em alguns momentos, poucos nas ruas, porque eu estou querendo fazer, dar o exemplo para as pessoas. Se eu sou aquele que estou na rua sem fazer nada, fazendo qualquer coisa, aleatoriamente, como você disse, e principalmente dando um mau exemplo para as pessoas, eu não estou fazendo nem meu papel de padre, nem de cristão. E as pessoas estão aí na rua, muitas já não estão mais usando máscara, já de muito tempo, já estão fazendo festas com 10, 15 pessoas dentro de casa, tem gente que está fazendo tudo, essa é a verdade. A quarentena aqui na nossa região praticamente não existe, não existe, e por isso tantas pessoas contaminadas do coronavírus, tantas pessoas infectadas e muita gente, infelizmente, morrendo. Que pena, é uma pena. Deixa eu ver mais alguns nomes aqui, mais outras participações aqui. Deixa eu ver. Vou começar por aqui. Estelita Oliveira, Cleonice Soares, Irene Batista também participando. Minha paroquiana. Eunice Bezerra, Belém começou a aumentar um pouco esta semana. Está aí, ó, Belém. A Eunice Bezerra falando que começou a aumentar. A Eunice é minha conterrânea, ela é de Capitão Poço, mas ela mora em Belém, e certamente essa informação que ela está dando aí é justamente do relaxamento da quarentena. As pessoas voltaram e deve estar aumentando os casos em Belém, com certeza. Esse é um problema danado, né? Deixa eu ver aqui, tem mais os nomes aqui. Irene Batista também está aí, a gente agradece. Rosiane Lopes, é verdade, padre, está dizendo aí. A Eunice, que maravilha essa live, muito obrigada. A gente agradece bastante aí a consideração de vocês. Estelita Oliveira, eu tinha mais alguns nomes. Toninha Silva, que já mostramos, né? Deixa eu ver aqui, Xavier Oliveira Carvalho, Xavier em Manaus. Está lá em Manaus, é isso aí mesmo? Então, legal. Fia Vilela, está aqui, ó. Essa aqui, primeiro ela falou que estava assistindo em Capanema, se eu não me engano, mas é que passam muito rápido aqui, e sim, tem um que eu perco a vida, né? Mas legal, vamos lá, sim, vamos para frente então. Legal, pessoal aí. Padre Sidney, antes de entrar para o seminário, né? Você tinha uma banda de música sacra, certo? Certo. Poderia falar um pouco sobre essa etapa da sua vida? Como é que era isso? Por favor. Então, a minha família é uma família cristã, né? Sempre foi católica, e desde cedo a participação da igreja aconteceu. Da minha parte, do meu irmão que é padre, eu tenho um irmão que é sacerdote, que mora em São Paulo, somos 2 irmãos padres, e assim, eu não tinha pretensão de ser padre, eu participava, eu era coroinha na igreja. Depois disso fui para o grupo de jovens e nós formamos então uma banda no grupo de jovens. E eu gostava de cantar, cantava na igreja, a gente fazia shows já, mas nunca pensei em ser sacerdote. Depois dos 19 anos, me surgiu esse desejo de poder ser sacerdote, padre. Já tinha essa minha banda aqui, tive que deixar a banda, era uma banda pequena, amadora, né, da igreja, e eu fui para o seminário, e no seminário estudei, me formei sacerdote, uma parte em Brasília, outra parte me formei em Belo Horizonte, e no final em Fortaleza, no Ceará, que foi a minha última formação em teologia. E depois de 1 ano, 2 anos de sacerdote, essa questão da vocação musical, sacerdotal, já estava aí indo para frente, voltou novamente por uma proposta de um senhor chamado Cater Filho, que participava da Rede Vida de televisão, e perguntou se eu não queria gravar um CD, porque eu cantava tudo. Eu não tinha vontade mais de fazer isso, né?
embora eu tinha gravado alguns CDs amadores. Surgiu essa ideia, essa proposta, eu aceitei, gravei o meu primeiro CD, que foi o CD que está aqui, que eu vou mostrar. Foi o CD Volta para Deus. Estou aqui meio perdido na câmera. Ok. Isso, Volta para Deus. Volta para Deus. Okay. Esse foi o meu primeiro CD, que foi o início de tudo, há mais ou menos uns 10 anos atrás ou mais. E a gente começou a fazer shows, evangelizar com a música, mas formamos a nossa banda. Eu tenho uma banda até hoje, em Capitão Poço, que me acompanha, uma banda profissional, pessoal que toca de maneira muito, muito bom, são excelentes músicos. E essa vocação, então, sacerdotal se complementou com a musical, que já tinha muito tempo na minha vida. E a gente está fazendo isso, né? Continua a fazer, talvez um pouco menos agora, por conta dessa pandemia, a gente deu uma parada e tudo mais, mas temos sim projeto de colocar para frente. E essa minha banda, é engraçado que essa banda da igreja que eu tinha antes de ir para o seminário, alguns membros da banda continuam comigo, que é o maestro Claudinho, que é o dono da banda, que continua até hoje, que faz então aí os trâmites, né, do show, essas coisas todas. Mas é isso, a minha vocação sacerdotal, na verdade, a parte musical é um complemento da sacerdotal. O sacerdote vem primeiro, sempre vai vir primeiro. A música, ela é um complemento. Eu acredito que a música, ela faz parte da vida de todo mundo, e da vida do padre também deve se fazer presente. De modo especial, a música que leva as pessoas a chegar a Deus, como é a proposta dessa evangelização da minha parte, de outros padres que cantam por aí, como o Padre Zezinho, que é o nosso decano, né? É aquele que começou tudo, já está numa certa idade, fez uma live esses dias, o Padre Zezinho, de aniversário, e mesmo com a idade avançada, o Padre Zezinho traz aquele carinho para a gente, aquele carisma, que eu acredito que todos nós, independente de ser católicos ou não, já cantou uma música, nem que seja oração pela família do Padre Zezinho. Ok, legal, bacana. Deixa eu ver aqui, ó. Maria Domingas Cunha Ramalho. Infelizmente, tem gente brincando com essa doença, levando a vida normal como se nada tivesse acontecendo. Fico muito triste. Enquanto estamos trancados em casa, muitos não estão nem aí. Essas coisas acontecem mesmo. Eunice Bezerra, Padre Sidney canta muito bem, desde adolescente. Tá aí, ó. Irene Batista, muito bem. Chicão, essa live, Deus abençoe todos nós. Parabéns, Padre Sidney. E aqui vamos nós, aqui, ó. Cibele Santos, nosso padre é um ser iluminado por Deus. Costumo dizer que ele fez a diferença em Orem. Que Deus abençoe e o proteja. Meus parabéns aí, muito legal, bacana mesmo. Minha paroquiana, Cibele. Muito bacana mesmo. E vamos continuando aqui, né? Você falou agora há pouco, mais ou menos, um pouco sobre essa pergunta que eu vou fazer agora. Você seguiu o caminho do seu irmão, era um irmão, então, 2 irmãos sacerdotes você tem. E aos 19 anos você enveredou, né? Seguiu o caminho para o sacerdócio, né? Entrando para a congregação dos padres barnabitas. Sinceramente, eu não conhecia. E poderia falar um pouco sobre sua vocação e também sobre os padres barnabitas? É isso mesmo? É essa a pergunta? Chicão, eu não sou mais barnabita, né? Eu comecei com os barnabitas, o meu irmão continua sendo barnabita. É uma ordem religiosa, não é uma congregação, é uma ordem religiosa que surgiu, mas pode chamar de congregação também, mas ainda é uma ordem religiosa, porque nem todas as congregações são ordem, né? E os barnabitas ainda é das poucas, como os franciscanos, salesianos, que são ordens religiosas. Surgiu na Itália e veio para o Brasil. A nossa região aqui do Pará, de modo especial, essa região de Belém, a região Bragantina, que é a da minha diocese, eu sou da diocese de Bragança do Pará, da onde tem o nosso bispo e tudo mais, a gente faz parte dessa nossa região Bragantina, foi evangelizada muito pelos padres barnabitas, e eu entrei no seminário para poder ser padre barnabita. Depois de um tempo,
eu vi que a minha vocação era vocação diocesana e hoje eu estou como padre diocesano. A minha paróquia, né, essa paróquia que eu estou atual, ela foi já dos padres barnabitas, dessa congregação, dessa ordem, e hoje pertence aos diocesanos, são os diocesanos que administram. E eu estou justamente nessa paróquia que tradicionalmente, por muitos anos, inclusive foi prelazia, foi a primeira cidade representativa da Diocese de Bragança, né, que representou a Diocese de Bragança. E então é isso, os Barnabitas é uma congregação, uma ordem muito antiga mesmo. O meu irmão, como eu disse, faz parte ainda da ordem, mora em São Paulo, Aham. e ele é mais velho do que eu. E a minha vocação não foi por conta do meu irmão. Tem muita gente até que pensa isso. Ah, o teu irmão era padre e tu foste ser padre. Não. A minha decisão foi muito depois que o meu irmão tinha ido para o seminário. Inclusive, tem muita gente que não sabe disso, mas o meu irmão, quando eu fui consultá-lo para ir para o seminário, uma das coisas que ele me disse foi: tu decides o que tu queres fazer, a decisão é tua, eu não vou dizer nada. E então não houve influência nenhuma do meu irmão, nenhuma mesmo, pelo contrário, ele foi uma das pessoas que me deixou decidir sozinho isso. Eu até agradeço muito a ele, porque não foi uma vocação inventada, não foi uma vocação no rastro de alguém para imitar alguém, né? Mesmo que fosse meu irmão. E se fosse, claro, não tinha problema, mas obviamente não foi por isso. A vocação surgiu por chamado de Deus. É uma coisa muito séria, até porque decidir ser padre, eu tenho certeza que você talvez poderia perguntar isso para mim mais adiante, decidir ser padre não é uma coisa fácil. Você tem que deixar a sua família, você tem que deixar toda uma situação de vida que você poderia ter. Você poderia construir uma família, ter uma esposa, ter filhos, tudo mais. Você deixa isso de lado. Coisas que muitas vezes as pessoas até hoje não entendem. Por que que o padre não tem uma esposa? Por que que o padre não tem uma família? E a Uhum. explicação sempre que eu dou é muito óbvia, né? Jesus, ele não casou. Jesus, ele ficou solteiro a vida inteira, né? Deus colocou Jesus aqui nesse mundo não para construir uma família particular, mas uma família inteira. E é isso que o padre faz. O padre não tem uma família só. O padre tem uma família enorme. Os paroquianos, meus paroquianos, aonde eu for, eles são minha família também. Então, o padre ele não pode se limitar a uma família doméstica, uma pequena família. Ele tem que abraçar todo mundo. Foi o que Jesus fez. E essa é a resposta que eu dou para tantas pessoas que às vezes questionam por que o padre não se casa. E a resposta é justamente essa. Jesus, ele escolheu os apóstolos, muitos eram casados, obviamente, mas, assim, uma das coisas que talvez limitasse muito a vida do sacerdote era se ele fosse casado. E a gente sendo da maneira como a gente é, vivendo o celibato, nós temos muito mais possibilidade de ajudar as pessoas nas suas particularidades. Perfeito, perfeito. Vamos para frente aí. É uma escolha realmente bastante importante na vida de uma pessoa, né? Escolher, porque, evidentemente, no caso específico, né, do sacerdócio, né, é uma escolha que tem que pensar bastante, né? Que tem que pensar bastante, ver se tem a vocação, se é aquilo mesmo que quer. Não é simplesmente dizer, eu vou ser padre, se dá certo, Deus, se não deu, não tem problema. Não é bem assim, né, padre? Não é bem assim. Então, eu acho que qualquer vocação, não é, Chicão? Você é casado, tem a sua família, né? E com certeza, escolher também o matrimônio é uma vocação. E não é fácil. Eu imagino os problemas que você deve ter na sua família, a dificuldade. Todo mundo tem problema. Eu tenho um problema na minha vida sacerdotal. Se você não tiver a vocação para isso, para ser médico, para ser um político, para ser o que for, você vai acabar fazendo coisa que não é condizente com a sua escolha, né? Eu acredito que, independente da vocação, seja padre, seja um pai de família, seja um escritor, seja qualquer vocação, você tem que levar isso muito a sério e tem que pensar antes de escolher. Você imagina, como o pessoal fala muito, uma pessoa diz, eu quero ser médico, mas tem pavor de ver sangue. Como é que vai ser esse médico? Né? Ele vai desistir, na primeira cirurgia ele vai desistir, na primeira pessoa que chegar lá com o corte ele vai dizer, eu não quero mais. Realmente a vocação tem que ser bem pensada, também para o sacerdócio. Perfeito, perfeito. Então, e temos aqui também, Padre Sidney, antes de Orum do Pará, você esteve em Garrafão do Norte, que é no mesmo estado, né? É pertinho, vizinho aqui.
para satisfazer assim a nossa curiosidade, ao menos a minha, né? Eu pergunto que é normal na vida religiosa acontecer essas mudanças e por que elas acontecem? Que, claro, na iniciativa privada ou até em cargos públicos, federal, vamos dizer assim, ou até estaduais, acontecem mudanças também por necessidades, etc. E na vida do sacerdote, por que elas acontecem assim? Qual que é o motivo? Geralmente, existe um prazo, um tempo determinado para cada padre numa paróquia. Alguns padres passam 1 ano, 2 anos, dependendo da situação. No geral, são 3 a 4 a 5 anos de permanência numa paróquia, né? Mas, dependendo da situação, de algum imprevisto, o padre ele pode ser transferido para uma outra paróquia. Isso é normal. A questão da transferência do padre de uma paróquia para outra é para que o padre experimente outras situações, porque você sabe que de cidade em cidade, embora sejam vizinhas, existe, eu digo para você por experiência própria, Orem do Pará e Capitão Poço, onde eu nasci, são cidades completamente diferentes. Capitão Poço foi colonizada pelos nordestinos. Orem foi colonizada pelos portugueses. Depois tem muita gente típica do estado do Pará, bem paraense mesmo. E são pessoas completamente diferentes, né? Então, você experimenta isso com essas mudanças, com essas transferências. E isso enriquece, obviamente, a vida da gente como sacerdote e faz bem também para os paroquianos. É necessário que, de vez em quando, haja essas mudanças, até para que aqueles que estão numa paróquia possam experimentar uma pregação diferente, um padre diferente, um jeito diferente. Isso é normal, sim, acontecer, essas transferências. Embora, de vez em quando, seja dolorido. A gente se separar de uma paróquia que a gente está 10 anos, que nem eu estava na minha, no Garrafão do Norte, de repente deixar 11 anos, na verdade foram 11 anos, e dói um pouquinho, né? A gente sente bastante, gente chora para um lado, outro chora para o outro, né? Tem aquelas despedidas por aí, O mas o padre certo é, exatamente. Mas o certo é que a gente acaba acostumando. Eu estou em Orem há 1 ano e alguns meses e confesso que já formei como se fosse uma família nessa cidade. São pessoas muito queridas, pessoas que me acolheram com muito amor, com muito carinho, e a gente começa também a criar esses laços de amizade nessa nova paróquia. Bacana, muito legal. Muito legal. Deixa eu ver aqui se eu já coloquei. Ó, Cibele Santos, muito grato pelos momentos de fé e esperança que o Padre Cid nos proporcionou, sempre, principalmente nesse momento de pandemia, onde estamos precisando muito de oração. Gratidão a Deus e ao Padre Sidney. Aqui a Nath Correia está falando aqui também. E vamos, deixa eu ver aqui. Tá. Então, e vamos seguindo nosso bate-papo aqui, padre. E como você analisaria a vocação religiosa em relação ao sacerdócio, né? Do jovem. Hoje em dia, os jovens se interessam pelo sacerdócio ou não? Hoje está mais difícil, Chicão, porque a vida sacerdotal ela exige, como eu falei para você anteriormente, uma mudança muito radical. Ser padre hoje quer dizer você deixar tudo de conforto que você pode ter na sua casa. Nós usamos hoje, eu digo assim, que de certa forma se tornou uma droga para a gente, viciante, que é o celular, que tem feito muita gente viver uma vida completamente fora do padrão que é o padrão normal daquilo que a gente pode viver. E os atrativos são muitos, bem mais do que no passado. Quando eu decidi ser padre com 19 anos, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos celular, nós não tínhamos computador, nós não tínhamos, sabe, era uma vida muito mais simples, nossa vida. Eu não sou tão velho assim não, minha gente, mas, né, mas assim, a gente sabe que hoje os atrativos são bem mais. Você imagina hoje um jovem sair de uma casa com todo o conforto, porque por mais que exista pouco conforto ainda em muitas casas, mas existe aquela situação de que talvez exija uma certa
tem uma certa dificuldade do jovem dizer: eu quero ir, deixar minha família, deixar minha casa, deixar o meu lar, minhas amizades, deixar aquilo que eu tenho para poder seguir uma vida desprendida, né? Uma vida desprovida de muitas coisas. Eu acredito, existe muitas vocações ainda, sim, existe. Mas se você for pensar no que acontecia no passado, onde os seminários eram cheios, existia muito mais vocações, assim, caiu muito, bastante. Poucas famílias querem deixar os seus filhos irem para o seminário. Eu até comentei isso, interessante a pergunta que você fez, porque foi uma coisa que eu comentei na missa de domingo. O Evangelho dizia que, Jesus falava, né, que a messe é grande, os operários são poucos. E eu comentei sobre isso. Que hoje uma família dificilmente deixa um filho, uma criança, seguir a sua vocação até o final. Se uma criança diz: pai, mãe, eu quero ser padre, geralmente a família diz que não, começa a colocar a criança para outro caminho. Por isso também a dificuldade. E, resumindo, eu acredito que as vocações não vão acabar, certamente diminuíram bastante, mas ainda é uma vocação muito bonita. A vocação sacerdotal, eu digo por experiência própria, tem feito e ainda faz muito bem a muitas pessoas. Temos problemas, a igreja tem problema, aonde é o lugar que não tem problema, qual é a instituição que não tem problema, mas existe também muitos padres santos, muitos padres que buscam salvar almas, salvar pessoas. Tem muita gente saindo de depressão, saindo de problemas psiquiátricos, gente saindo de situações de estresse, de briga de família, de confusão, divórcios que deveriam acontecer e que não aconteceram, porque os padres interviram, ajudaram as pessoas a viverem melhor. Eu acho que vale a pena ainda ser padre, embora seja muito difícil. Eu tenho visto muitos colegas meus deixarem o sacerdócio, porque não aguentaram, porque viram que a vocação pesou, e pesa mesmo. Se você não levar a sério, pesa mesmo. Isso, como eu falei ainda agora há pouco, qualquer profissão, até sendo um pai de família. Se você não souber como lidar com isso, você vai desistir, você vai abandonar tudo e vai, talvez, sair para outra situação. Perfeito, exatamente isso. É isso. E, padre, desde que... Aqui uma pergunta aqui agora sobre o Papa, né? Desde que ele assumiu a liderança da Igreja Católica, foi em março de 2013, o Papa Francisco vem adotando posições que são consideradas progressistas, né? E mesmo sem ele revisar, fazer uma revisão sobre os dogmas do catolicismo, a santidade, o Papa se tornou alvo de críticas de religiosos conservadores. E qual a sua opinião sobre o posicionamento do Papa, o posicionamento que ele vem tomando? O Papa Francisco, ele é um Papa muito humano. Ele se preocupa com os pobres, se preocupa com aquilo que, muitas vezes, talvez a igreja, em algum momento, deixou de se preocupar. Se preocupar com a realidade daqueles que estão realmente precisando de atenção. E isso mexe com as pessoas. Falar de pobre não é fácil, né? A maioria das pessoas da humanidade é pobre, mas falar de pobreza mexe com as pessoas, principalmente com aquelas que não querem sair da sua área de conforto. E o Papa Francisco mexe com a gente, mexe com o nosso pensamento, mexe com a nossa vocação. E o que tem acontecido com o Papa Francisco, eu até considero muito injusto. Essas mídias que tem no YouTube, tem muita gente falando, inclusive da igreja mesmo, infelizmente, pessoas da igreja católica falando mal do Papa, de uma pessoa que tem mostrado uma humanidade muito grande. Agora, há uns dias atrás, o Papa Francisco reuniu pela televisão no mundo inteiro, inclusive na hora do terço, né, mostrava igrejas espalhadas pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil, rezando o terço a 1h da tarde com ele. Meio-dia, 1h da tarde, não me lembro, acho que foi 1h da tarde. E o semblante do Papa Francisco era um semblante de preocupação com o que a humanidade está enfrentando, no caso o coronavírus. Um semblante de preocupação, meio que cabisbaixo, ou seja, só não vê quem não quer que o Papa Francisco é um Papa que veio para trazer esperança, sim, para a gente. E essas críticas que muitos fazem ao Papa Francisco, eu considero, repito, injustas, porque ele é um Papa bom, um Papa
que está, assim, mostrando para a gente o lado simples do sacerdócio, o lado simples da igreja, que talvez precisa ser resgatado. A gente percebe, agora até mudou um pouquinho, eu percebi que o Papa Francisco começou a usar umas vestimentas até mais sofisticadas, mais, né, mais conservadoras, mas até nisso o Papa Francisco se destaca. Ele não é muito de estar com aqueles paramentos mais luxuosos, não porque ele acha aquilo uma bobagem, não, não é por isso, e as pessoas entendem isso. Não, é porque é o jeito dele. Cada papa tem o seu jeito, cada papa agiu de uma maneira. O Papa Francisco é um papa, o Papa Bento é um papa, o Papa João Paulo II, que é santo, foi outro papa, e as pessoas precisam entender que cada papa tem uma maneira de agir, uma maneira de proceder. O Espírito Santo ilumina, mas nós também temos a liberdade que Deus nos deu para sermos aquilo que nós somos. E o Papa Francisco é humano. A palavra que resume o Papa Francisco, ele é humano, ele se importa com as pessoas. Não é à toa que muita gente já viu o Papa Francisco nas ruas de Roma, em momentos inusitados, caminhando na rua, dando atenção para os pobres que estão na calçada. Isso é uma coisa impressionante. E talvez isso mexa com muita gente, porque você está perto daqueles que realmente precisam, é complicado. Nós mesmos, a gente tira por nós mesmos. A gente está passando na rua, e se a gente vê um mendigo na rua, muitas vezes a gente passa direto. E a pessoa fica ali, deitada numa calçada, talvez nem precisasse de um dinheiro, de uma comida, mas talvez precisasse de uma atenção. Precisasse que a gente olhasse para ela e dissesse, tu estás bem? Né? Mas o que nós fazemos, a humanidade está fazendo, é totalmente contrária àquilo que o Papa está pregando. Incomoda. Mas, repito, injustamente. O Papa é caluniado, o Papa é injustiçado, falam muito mal do Papa, inventam história. Eu já vi, Chicão, vídeos na internet desses que são exagerados, conservadores exagerados, porque você ser conservador é você cuidar daquilo que talvez seja importante para que não se perca. Mas quando você pega esse conservadorismo e torna uma coisa exagerada, tudo exagerado não é bom, é o que está acontecendo na internet. Eu vejo muitos youtubers acusando o Papa de coisa que ele não fez. Eu já vi vídeos manipulados de onde tiraram partes do vídeo do Papa Francisco para poder acusá-lo de alguma coisa. É horrível isso, né? Então, por isso mesmo, de ver essas manipulações, de ver essas acusações injustas do Papa Francisco, eu tenho cada vez mais gostado desse Papa. Eu, particularmente, como sacerdote, tenho gostado. Gosto de todos, mas acredito que cada um, na sua diferença, traz um recado para a humanidade. E o recado do Papa Francisco para a humanidade hoje, mais do que nunca, é simplicidade, amor aos pobres. Né? Não é à toa que o nome dele é Papa Francisco. Perfeito. Inclusive, eu estou lembrando aqui, o Papa Francisco ele não faz essa prática de visitar os pobres na rua porque ele virou Papa. Isso ele já fazia na Argentina, nos bairros pobres, quando ele lá sacerdotava, enfim, lá ele praticava o sacerdócio, né? Exatamente. Enquanto quando o cardeal, ele era cardeal na Argentina, ele andava no metrô, andava nos ônibus com todo mundo. Então ele não era aquele que andava ali se escondendo das pessoas, ou então que andava diferenciado das pessoas porque era cardeal. Muito pelo contrário. Ele tinha, inclusive, ele usa uma expressão muito bonita, o Papa Francisco, que os sacerdotes, os padres, têm que ter nas suas vestimentas o cheiro das ovelhas. Ou seja, nós temos que ter contato com o povo, porque se a gente é aquele padre ou bispo ou o que for, que a gente fala, mas naquela distância que o povo não conhece a gente, não tem sentido, porque o próprio Cristo, ele sentou com as pessoas, ele conviveu com as pessoas, viveu os problemas das pessoas. E é isso que o Papa Francisco nos passa nesse pontificado. É exatamente isso aí. Não é a missão do Papa não é nada fácil mesmo, viu? Não é. Então, padre, eu tenho uma pergunta aqui, ó, padre Sidney. Qual que é a relação, né, e a diferença entre crença e fé?
Eu tenho dúvidas sobre isso. Chicão, a crença e a fé andam muito juntas, né? Porque quando eu sou crente, quando eu tenho uma crença, eu acredito em algo, eu tenho fé, eu acredito, né? A fé está muito ligada com a crença. Tem uma diferença no sentido de que nem todo mundo que diz eu sou crente, né, vive a fé de verdade. E existe uma coisa, talvez talvez a pergunta fosse assim, a crendice. Existe a crendice. As pessoas, tem gente que não tem crença, mas tem crendice, por exemplo, em superstições, em coisas que vai fazer para conquistar um noivo, né? Conquistar. Nós vivemos agora há pouco, né, a festa de Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Pádua, de Lisboa, como o pessoal gosta de chamar, e tem uma prática de uma superstição que as mulheres fazem com a imagem de Santo Antônio. Eu não sei se você conhece essa história, né, que as mulheres pegam a imagem pequenininha e colocam de cabeça para baixo dentro de um copo, né, com água, e só vai tirar ali Santo Antônio quando arranjar o noivo lá como quer. Existe, isso aqui é uma crendice, é uma Uhum. maneira da pessoa fazer algo como se fosse uma superstição para encontrar algo na sua vida. Agora, a crença, eu acredito que é bem mais do que acredito não, é bem mais do que isso, porque ela está muito ligada à fé. Eu creio, né, naquilo que eu professo, na minha igreja católica, apostólica romana, acredito no evangelho de Jesus. E a minha fé me diz que isso é verdade. Mas não só a fé, mas aquilo que eu tenho como testemunho na Sagrada Escritura. Ou então que aquilo que os santos deixaram como testemunho para a gente. E acabei de citar Santo Antônio, né, que foi um grande santo da igreja, que a história é belíssima, belíssimo Santo Antônio, e que Uhum. teve muitos testemunhos de Santo Antônio espalhados por onde ele passou, na Itália, principalmente, de milagres que aconteceram durante, inclusive, as suas pregações. Era um santo que tinha uma pregação que levava multidões a segui-lo. E é isso, acredito que a fé é algo bem superior. A crença, eu posso acreditar em qualquer coisa, né? Eu acredito, por exemplo, vou entrar na sua área agora, acredito no político, né? Uhum. Eu acredito numa pessoa que está ali na televisão me dizendo uma coisa que muitas vezes não é verdade, mas eu assumo que isso é verdade. Então, eu acredito, né? A minha crença naquela pessoa. Mas a fé é algo bem maior. É algo que você deposita, por exemplo, em Deus. Eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, tenho fé em Jesus, tenho fé em Nossa Senhora, e isso aí perpassa a questão da crendice, que muita gente, infelizmente, alimenta ainda hoje, e que é causa, muitas vezes, de perturbações, de desilusões, porque a crendice, né, a crença em qualquer coisa, leva as pessoas a se frustrar diante de soluções que ela não vai ter nunca na sua vida. Perfeito. Deixa eu ver aqui no Facebook aqui. Nós estamos aqui com Sérgio Xavier, lá de São Paulo, Joaquim Francisco, Janete Lemos, Fátima Matos, Irene Batista, Antônia Maia, Raimundo do Socorro da Silva Aranha, Martins Valquíria, Maria Neuza Souza, Patrícia Leite, Rosinha Souza, Paula Alves curtiu aqui agora, Cleonice Lima, daí eu já li a Tônia Silva, Eunice Bezerra, deixa eu ver aqui quem mais aqui, só um momentinho que... Aqui, Zé Francisco, vereador Zé Francisco aqui de Pinhais, Ângela Wengue, Ana Gomes, João Fulgêncio de Piraquara, a Maria do Amaral, presidente de uma associação aqui da Vila União, aqui em Pinhais, Camila Gonda, uma jovem política que eu entrevistei a semana passada, bastante ativa, Dércio Maicote, que eu falei, Leonardo Moreira, Luciano Trindade, Antônia Amorim, Leonilda Lira, Mia Cristina, Rodrigo Cunha, Marcos Anselmo, Maria Souza, Maria Nazaré, estamos com 100 comentários aqui, mas eu não consigo ler todos. Marli, curti seu vídeo, religiosidade, muito obrigado. Eu não consigo ler todos, eu peço que vocês me desculpem, né? Mas a gente agradece aí a presença de todos vocês aí, né, prestigiando, evidentemente, o nosso convidado e, em consequência, o nosso programa, né?
Orem do Pará, Padre Sidney, é uma cidade antiga, né, de tradições e festas culturais e religiosas, conforme suas informações, e como a de São Benedito. Quais são as festas culturais e religiosas que acontecem na região? Nós temos uma festa muito forte aqui, que é o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, que, obviamente, não é igual à da cidade, da capital de Belém, porque reúne 2 milhões de pessoas. A nossa reúne, claro, bem menos. Mas é uma festa muito tradicional, que é a festa do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Um dos primeiros círios aqui do estado do Pará é na cidade de Orem, já bem tradicional, já bem antiga, e que traz muita gente, não só dos interiores da cidade, mas de todo o estado para essa festa aqui. Essa é a primeira. A segunda festa que nós temos aqui em Orem é a festa de São Benedito, que é uma festa que acontece em dezembro, com uma procissão muito grande que sai de uma capelinha fora da cidade, percorre mais ou menos uns 4 a 7 quilômetros de distância, com uma multidão impressionante, uma multidão... eu fiz essa experiência o ano passado, de acompanhar essa procissão, às 4 horas, das 3 horas, às 4 horas da tarde, essa procissão, num sol escaldante. Você imagina, aqui, nosso estado é muito quente, nós estamos aqui quase a linha do Equador, né, passando aqui, e nós temos assim, uma temperatura muito alta, às 3h30, às 4 horas da tarde, o povo está ali, levando o mastro de São Benedito, levando a imagem, cantando, pagando promessa. É muito emocionante. É uma das festas mais bonitas que nós temos aqui na nossa região, aqui na cidade de Orem, a festa de São Benedito. E depois da festa de São Benedito, que é bem tradicional, inclusive com ladainhas, eu tenho que falar esse detalhe. Até hoje, a comitiva de São Benedito, né, que chama os marujos, eles levam a imagem, percorre as comunidades dos interiores, e nessa peregrinação, durante alguns meses, no final, eles vêm para Orem, percorrem a cidade de Orem, algumas casas, com a imagem de São Benedito, com os tambores, aqueles instrumentos bem rústicos, né? E fazem depois a ladainha de São Benedito, que é uma ladainha meio que já não tão fiel ao latim, né? Porque já mudou, modificou. É bem interessante, as palavras são meio ali diferentes, mas é uma ladainha devocional que acontece todo final da celebração de São Benedito. É bonito, vale a pena ver essa festa de São Benedito. Inclusive, eu te faço o convite, se você gosta de ver essas coisas culturais, venha visitar minha paróquia aqui, venha visitar Belém do Pará, né? Quando passar essa pandemia, né? A gente cortar os cabelos, né? Da pandemia, né? Eu e o Chicão estamos com os cabelos grandes há 3 meses sem cortar, né? O pessoal tá curioso aí por que nós estamos com cabelo grande, o Chicão tá... E aí eu convido você, Chicão, para vir aqui, né? Claro, com a sua esposa, com quem você quiser, visitar a nossa Orem, uma cidade bonita, muito bonita, antiga. O rio Guamá é um rio que percorre várias cidades aqui do estado do Pará, corta a nossa cidade pela lateral, bem do lado da igreja. É um rio muito bonito. Qual que é o nome do... Rio Guamá. Rio Guamá. Esse rio, ele passa por várias cidades e chega até a cidade de Belém do Pará. Chega lá e vai para o mar. É muito interessante. É uma cidade bonita, de muita tradição e, claro, já que você pediu para contar essa pequena situação cultural, de festa religiosa, eu já lhe convido, claro, nas suas possibilidades, com o fim da pandemia, você venha visitar aqui Orem, já feito o convite. E a terceira festa é da padroeira Nossa Senhora da Conceição, que é feita já no final do ano também, e a gente celebra essa festa de Nossa Senhora da Conceição, junto com São Benedito, praticamente tudo junto. E é uma festa que tinha sido um pouquinho esquecida, que estava ali meio que apagada, mas nós estamos tentando ressuscitar essa festa, que é uma festa que lembra muito essa devoção do oremense, a Nossa Senhora, mas também aquela lembrança de Portugal, como eu disse, é uma devoção portuguesa que veio para nós também. E cultivam sempre essas tradições, essas festas. Muito bacana, e eu agradeço muito ao seu convite. Aí, Padre Sidney, eu agradeço muito o convite. E, passando a pandemia, eu vou achar uma oportunidade para dar um pulo até aí, dar uma viajada até aí, né? Legal. Com certeza. Legal. Padre Sidney, em que momento da sua vida, você não me engano, falou, despertou o interesse pela música? Você falou no início, né? Mas você tem CDs gravados e já participou também de eventos musicais,
fez shows, né? Poderia falar um pouco sobre isso também, sobre esses eventos, esses shows, CDs gravados, enfim, para que a gente conheça um pouco mais sobre esse teu outro lado, além do sacerdócio, o lado de artista musical, digamos assim. Como eu falei no início do programa, da nossa transmissão, eu tenho 3 CDs gravados profissionalmente e a gente faz essa evangelização através da música em vários lugares. Ultimamente tem sido feito muito aqui pela região nossa do estado do Pará. Outra diocese, Castanhal, é uma cidade que, a diocese de Castanhal, que é uma diocese próxima de Belém, os padres têm feito muito pedidos de shows, eu tenho ido muito nessa diocese fazer shows. Mas antes disso, já fiz em Fortaleza, já fiz em São Paulo, já fiz no Maranhão, alguns shows, e a gente vai fazendo. Esse processo de evangelização pela música não é fácil por conta da logística, né? Tem muita gente que acha que fazer um show é fácil, mas não é. Os próprios músicos, eles dependem de cachê, eles dependem do dinheiro, e tem muita gente que não entende isso, por que o padre tem que cobrar o show? Porque a família dos músicos precisam, né, se alimentar, precisam comer. E como é que eles vão fazer isso se eles não ganham o cachê deles? Por isso que é necessário, às vezes, essa ajuda que nós chamamos, ajuda de custo, para os shows de evangelização, para que esses shows aconteçam e a gente possa também arcar com as despesas. Mas temos feito esses shows pelo Brasil já para alguns lugares. E eu participei, me tornei um pouco mais conhecido no Brasil através de 2 indicações que eu tive de um troféu que se chama Troféu Louvemos o Senhor, da TV Século XXI, do Padre Eduardo. Todos os anos tem essa programação. É como se fosse o Oscar da música, né, do Brasil, música religiosa, música católica. E eu participei, fui indicado com esse CD, primeiramente, o CD Milton não, Abra Seu Coração. Esse foi o segundo CD, fui indicado como melhor intérprete, né, na primeira indicação, e a outra indicação, já mais recente, foi com esse meu último CD, Minha Vitória Está em Deus. Eu fui indicado pela TV Século XXI também, e concorri com alguns cantores a nível nacional. Eu até não esperava isso, porque nós temos muitos cantores bons, católicos, que cantam muito bem. Eu não me considero um cantor excepcional, canto, obviamente, evangelizo com a música, mas fiquei muito feliz por ter sido indicado 2 vezes por esse troféu Louvemos o Senhor, e por isso fui mais conhecido pela televisão e pela mídia. Nós temos um grupo de padres cantores, do qual o Padre Zezinho faz parte, o Padre Reginaldo Manzotti, que são mais conhecidos, né? O Padre Antônio Maria, são padres que estão nesse grupo, e outros padres que estão mais no anonimato, mas que nas suas cidades, nas suas paróquias, também nas suas regiões, evangelizam com a música. Nós formamos esse grupo para estarmos em sintonia. Nós somos hoje, mais ou menos, se não me falha a memória, uns 50 padres nesse grupo, e nós nos reunimos anualmente com a representação da CNBB, e a CNBB está nos acompanhando. Nós vivíamos assim meio que soltos, mas de uns 4 anos para cá, a CNBB resolveu nos acolher, e isso foi uma coisa muito boa. Nós não estamos mais sozinhos, graças a Deus a CNBB nos acompanha, o bispo nos acompanha, o bispo da CNBB, Dom Valmor, e também um secretário que foi designado para acompanhar os padres cantores. E nós temos, obviamente, a honra de ter, como eu disse no início do programa, o Padre Zezinho, que é o mais velho aí, mas que continua a dar para a gente esse impulso para que a gente possa evangelizar através da música. Tem muita gente que não gosta. Eu já vi muitas pessoas dizer que padre tem que estar celebrando missa e não cantando. Eu nunca deixei de celebrar uma missa por causa de um show, muito pelo contrário. Eu até já celebrei missa e depois fiz show logo em seguida. E isso não atrapalha a minha vida em nada, não atrapalha a vida dos padres em nada, pelo contrário, isso agrega na evangelização. Eu estava em Fortaleza uma vez, eu fiz um show lá nos Salesianos, numa programação da rádio Dom Bosco, e eu entrei no táxi e um senhor, quando escutou a minha voz, no outro dia disse:
A sua voz é conhecida. Eu acho que eu escutei. O senhor que está fazendo um show ontem lá na Rádio Dom Bosco, assim, era eu mesmo. Aí ele falou: que maravilha que os padres cantam, que bom que os padres estão cantando. Então, quer dizer que isso não é uma coisa geral. Muita gente gosta e até ajuda nessa evangelização, nos impulsiona a fazer isso, porque tem feito sim, sabe, Chicão? Por mais que algumas pessoas não concordem, a minoria, mas tem feito muito bem para muita gente. A música, ela tem essa possibilidade de poder nos levar a um estado, né, dependendo da música, obviamente, de levar a gente num estado de calma, de tranquilidade, de oração. Eu tenho certeza que você deve gostar de música, você deve ouvir as suas músicas preferidas, e isso deve, em alguns momentos, trazer para você uma tranquilidade. E é por isso que a gente evangeliza pela música. A música sempre fez parte da igreja. Eu acredito que isso veio para ajudar e não para atrapalhar. Muito legal, muito bacana mesmo. É, é muito bom ouvir, né, uma explanação como essa. Deixa eu ver aqui, ó. O Tarciso Costa, vou mandar umas fotografias de Orem que eu fiz com o drones para o Chicão. Tô no aguardo, só postar no Face aí também. Valeu, agradeço muito a consideração, né? Tem aqui também a Irene Batista. Seja bem-vindo à nossa cidade de Orem, Chicão. Com certeza eu vou fazer questão aí, assim que passar essa pandemia, a gente ajeitar, acertar uma viagem aí. Eu gostaria de conhecer essas pessoas maravilhosas que estão participando aqui conosco. Padre Sidney, nós chegamos, já estamos com uma hora de programa, e eu deixo aqui espaço para você fazer suas considerações finais, e, ao mesmo tempo, eu peço se há a possibilidade de dar uma bênção a todos nós, a todos aqueles que estão nos assistindo e aqueles que vão assistir depois também. Se puder fazer, eu ficaria muito grato. Chicão, primeiramente, obrigado, porque, né, sabe, o teu espaço é importante, assim. Eu sei que o foco do seu canal no YouTube, no Facebook, é falar sobre política. E falar sobre política hoje no Brasil não é fácil. Nós estamos vivendo uma tempestade muito grande. As brigas políticas, foi até uma coisa que você disse para mim se perguntaria ou não, e eu disse, eu só não vou tomar partido. E eu nunca fiz isso na minha vida, Chicão, sabe? O padre, ele não é uma pessoa, não é uma pessoa apolítica, ele é político também, porque ele vive no meio disso. Mas o padre, ele também tem que ter prudência, porque ele convive com pessoas, com muita gente. E cada pessoa, ela tem um partido, tem um candidato, tem uma preferência. E eu não posso fazer isso porque eu vou estar fazendo algo contrário ao ânimo de alguém que gosta de um político tal, de político outro, que não é da minha preferência. Então, nunca vou tomar partido, nunca fiz isso na minha ex-paróquia, em Orem também não vai ser diferente. E, como eu dizia, falar hoje de política é algo muito difícil na situação que o Brasil vive, em todos os aspectos. Por isso que eu até te agradeço, você foi do início ao fim, né, muito tranquilo, perguntando para mim aquilo que deveria perguntar. Eu estava até assim, o Chicão me provocar em política, e eu vou ter que ver como é que eu vou fazer para responder. Mas a questão a gente sabe da importância que a política tem também no meio da gente, dos governantes, de todos os políticos. E nessa hora que a gente está vivendo essa situação tão difícil no Brasil e no mundo, seria tão bom que, ao invés de ver tantas brigas políticas, nós pudéssemos ver a união de todos, pelo menos agora, buscando o interesse que é o interesse de todos, a salvação de vidas. Pessoas que estão morrendo nos hospitais, pessoas que estão ficando aí com necessidade de ser atendido, que talvez não sejam atendidos, ou quando são, não são da maneira como deveriam ser. E muitas vezes por conta de brigas políticas, de confusões, de tantas situações que a gente gostaria de não ver. Jesus Cristo não era político, Jesus Cristo vivia numa situação política. Tem muita gente que fala, Jesus era político. Não, Jesus não era político, Jesus vivia numa situação política. E ele era contrário a tudo aquilo que ia de encontro à felicidade das pessoas, principalmente a corrupção, a pobreza, enfim, tudo aquilo que também o Papa Francisco fala nas suas pregações.
Resumindo a história, eu acredito que a gente precisa mudar muito, não somente no Brasil, mas a humanidade toda precisa mudar. Estamos vivendo em tempos em que as pessoas relaxaram a sua maneira de ver o outro como um irmão, como uma irmã. Isso está nos comentários da sua live. As pessoas, quando nós falamos, você falou todo do coronavírus, como está o comportamento das pessoas diante disso, e eu disse a você que aqui nós não tivemos quarentena, né? As pessoas simplesmente foram para as ruas, continuam nas ruas, a máscara parece que é um campo de força que vai protegê-la de todo o coronavírus, nós sabemos que não é. A máscara é um paliativo, é uma coisa que você está usando ali para poder não se contaminar. As pessoas usam de maneira errada, quando usam, e está acontecendo o seguinte: muita gente que está desobedecendo já desde quando começou a pandemia, aquilo que os governos pedem, aquilo que o Ministério da Saúde pede, aquilo que pede a saúde, estão levando, infelizmente, esse vírus para dentro de casa, infectando os mais idosos. E quem está indo para debaixo da terra de maneira muito precoce são os nossos idosos, que nós não queríamos que fosse nesse momento. E esse é o recado que eu queria deixar, que as pessoas se cuidem, tá? Nós não estamos no fim da pandemia, pelo contrário. Tem muita gente por aí que está no hospital sendo entubada nesse momento, por conta desse vírus. E a gente não pode brincar com isso. Sair por necessidade, como você falou agora no início da nossa live, sim, precisa. Quem vai trabalhar, quem vai fazer alguma coisa, precisa sair, saia com cuidado, saia com prudência e volte com prudência. E agradeço, sabe, Chicão, imensamente, de coração, a oportunidade que você me colocou agora nessa live que você faz semanalmente. Eu acho que todos os dias, né, você faz? Não, né? Normalmente é quarta-feira, mas às vezes tem bastante convites, né? E amanhã mesmo vou fazer uma, quarta-feira vou fazer outra, né? E assim quinta outra. Então nós estamos aí bastante ativos nessa situação. E eu te agradeço, então, talvez as pessoas não saibam disso, porque nós não conversamos sobre isso aqui na live, mas eu conheço o Chicão através do cunhado dele, do José Ailton, né? A sua irmã também é minha amiga de Facebook, a Luíse, né? Estamos sempre interagindo de vez em quando a gente pode lá no Facebook. O José realmente está meio afastado, nunca mais me comuniquei com ele, mas foi por conta desse casal que eu conheço o Chicão, que é irmão da Luísa, e a gente então entrou em contato, já somos amigos há muito tempo, eu curto as coisas do Chicão, entro na live dele de vez em quando tem um tempo, mesmo na correria, e é assim que nós nos conhecemos. Nós conhecemos por Facebook, por conta dessa amizade que eu tenho com o cunhado dele e com a esposa do cunhado dele, a irmã dele. Lá em Iguaçu, os dois. Exatamente. E a gente, então, sabe, Chico, eu fico feliz, estou feliz com essa nossa amizade, mesmo à distância. Já fiz o convite, renovo, para que você possa vir aqui em Orem depois da pandemia. Obviamente, quando tiver passado também, eu quero ir aí no Paraná, quero ver meus amigos, rever o seu cunhado, conhecer a sua irmã. E vamos assim, caminhando juntos, pensando, né, numa perspectiva de que a vida pode ser melhor. Eu acredito, apesar de todos os percalços, apesar de tanto sofrimento que a humanidade está vivendo, tantas situações difíceis, apesar da pandemia do coronavírus, eu acredito que a gente possa ter dias melhores pela frente. E pensando nisso, mais uma vez, eu peço a Deus, né, que derrame as suas bênçãos sobre todos os meus paroquianos, sobre meus ex-paroquianos em Garrafão do Norte, que tem uns que estão aí, sobre todos aqueles que estão nesse momento nos hospitais, os médicos, as médicas, os enfermeiros, agentes de saúde que às vezes são esquecidos, né? Mas também estão aí na rua cuidando das pessoas, os agentes de saúde, muitos se contaminaram. Aqui na nossa cidade, próxima aqui em Garrafão do Norte, teve uma moça, agente de saúde, que contraiu o coronavírus nova e infelizmente faleceu. Então esse povo está na linha de risco aí todo o tempo e as pessoas nas ruas, muitas vezes, ignorando isso, e até deixando a desejar o trabalho dessas pessoas, que não deixam a desejar em nada, mas que elas tornam assim por conta da imprudência delas. Chicão, muito obrigado. A minha melhor bênção para você, para sua família, tá bom? Para sua esposa, para os seus filhos.
e que você continue sendo essa pessoa bacana que você é uma pessoa muito legal, vejo isso nas suas lives, vejo isso nas suas fotos no Facebook, sei que você é uma pessoa muito legal, e vamos para frente, né? Que Deus possa nos dar dias melhores através de Jesus e de Maria também. Viu? Legal, eu agradeço muito a sua participação, você ter aceitado a participar desta live, foi muito bacana, agradeço imensamente ao povo de Orem aí, que nos prestigiou, né? Que nos prestigiou, participou aí de Orem do Pará, as felicitações, os reforços aí para que a gente faça uma visita futuramente. Eu agradeço e mando um abração a todos vocês aí, tá ok? Um grande abraço e muito obrigado novamente por você ter concedido essa entrevista, essa oportunidade para que a gente pudesse falar, conversar e conhecer bastante, mais ainda sobre tua pessoa, teu povo e a cidade e as pessoas aí de Orem. Já deu para ver que são pessoas maravilhosas e abençoadas. Eu posso dar a benção agora, Chicão? Posso dar a benção, tá bom? Vou dar a benção agora, que você disse. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desça sobre todos nós, sobre o meu amigo Chicão, sobre a família dele, sobre os meus paroquianos, todos aqueles que estão na live, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pronto, obrigado, Chicão. Deus te abençoe, viu, meu irmão? Obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos aí. Você vai tirar a foto agora? Depois, né? Depois. Oi? Aqui, ó, só deixa assim, ó. E depois eu printo eu vou tirar aqui para aparecer o ponto da política, legal. Legal. Um grande abraço aí a todos vocês, tá ok? Tchau, Chicão. Fique com Deus. Obrigado.